Olá pessoal, Fernando da Guide Treinamentos. Estou aqui hoje para fazer alguns testes com vocês. Um dos testes que a gente vai fazer vai ser sobre primário de ignição. Para isso, pessoal, o que nós vamos usar para esse trabalho de explicação para vocês, de passo a passo sobre primário? Um veículo, que é o Nissan March 2016, 1.6, motor HR16. Esse é o carro que a gente vai usar. A gente vai usar aqui o PDL 5500 na função osciloscópio. Nós vamos usar aqui uma garra amperimétrica, né, que está aqui. Nós vamos usar o cabo de análise de entrada até 400 volts, tá? E a gente vai usar um diagrama elétrico da Dr. IE para entender como isso como é o funcionamento do sistema de ignição primário desse carro aí. Bom, pessoal, primeira coisa a gente tem que entender o seguinte, ó. Tá aqui as bobinas de ignição, né? Eu sei que eu tenho aqui uma base de alimentação positiva e negativa e um sinal de comando da unidade de comando. Bom, vamos lá, vamos entender primeiro esse circuito aqui, que é o circuito que alimenta o fio amarelo, que alimenta a bobina de ignição, tá vendo? Ó, bobina 1, 2, 3 e 4, o fio, todas elas de alimentação é o fio amarelo. Você tem uma derivação aqui, ó. Essa derivação vai ligar os positivos para todas elas. Esse positivo ele vem aqui do pino B6 da central IPDM, tá aqui, ó, que é o módulo inteligente de distribuição de energia, que fica localizado esse módulo aqui na frente do motor. E aí você vai olhar aqui, ó, você tem um fusível que é o F48 nessa unidade de 15 amperes, que ele vem num relé interno da unidade IPDM, que essa chave que alimenta esse fusível, ele vem do pino A2, fio amarelo de novo, e esse fio amarelo aqui, ó, ele vai lá na caixa de fusível e relé da bateria, que é um fusível de 60 amperes. Então ele alimenta esse relé, vem aqui, ó, e ele desce alimentando todos os positivos dessa bobina, tá? Então, bobina 1, 2, 3 e 4 é alimentado pelo mesmo cabo elétrico, tá? Aí, se a gente olhar aqui, pessoal, no pino 2 da bobina de ignição, você tem um massa que ele é ligado ao pino 2 aqui, ó. Esse massa também interliga o pino 2 da bobina 4, da bobina 3, da bobina 2 e da bobina 1, tá? Então, ele alimenta tudo com massa. Nesse massa, você tem um filtro capacitivo, né? Que ele está ligado ao positivo também, ó. Então, esse filtro capacitivo ele está ligado ao pino amarelo, que é o positivo, e ao pino massa, que está ligado ao pino 2 de cada bobina. Esse capacitor é de 220 microfarad, fica preso ao chicote principal do motor, sua função é filtrar ruído elétrico provocado durante o acionamento da bobina de ignição. O que é esse ruído elétrico durante o acionamento? Cada vez que a bobina vai ligar para formar o campo magnético do primário, eu tenho uma queda de tensão. Eu tenho uma queda de tensão e eu tenho um aumento de corrente. Isso é ocasionado pelo campo magnético, né? É uma bobina que ela forma um campo magnético. Então a gente vai validar agora o quanto é essa queda de tensão que tem em cima desse positivo e quanto é a corrente desse primário durante esse acionamento que vai acontecer no primário para disparar o secundário. Então a gente vai seguir essa orientação aqui desse diagrama elétrico, né? E vai fazer os testes no carro. Agora a gente vai para o carro, instrumentar ele e pegar os sinais. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá então. Olha aqui a seleção que a gente fez aqui. A gente colocou 20 volts em cima do canal A, né? Que é o canal de entrada do canal 1. A seleção de pinça, né? 20 volts. No canal 2, né, que é o verde ali, a gente selecionou lá corrente, e a gente colocou 20 amperes, e eu coloquei aqui 20 milissegundos para esse teste. E eu coloquei o gatilho aqui, né, que é o trigger, no canal 2, que é onde está a corrente. Então agora a gente vai zerar os parâmetros, e aqui o que eu fiz, ó, se vocês olharem aqui, ó, então no fio amarelo da bobina, ó, tá vendo, ó, fio amarelo que está aqui, eu liguei a pinça de captura do sinal de positivo, e nesse preto aqui, ó, esse cabo preto, eu abracei com a garra amperimétrica para ver a corrente que é consumida por essa bobina. Esse mesmo teste, pessoal, você tem que fazer em todas elas.
A gente vai fazer em uma para explicar para vocês o objetivo desse teste, tá? Então, olha lá, ó. Olha que legal. Ó. Fio amarelo, eu coloquei minha pinça de captura. Tá vendo minha orientação aqui, ó? Fio amarelo, né? E fio preto, que é o negativo, eu coloquei minha garra de corrente. Então, eu abracei aqui e eu inseri a minha pinça de captura de sinal, né? Em cima desse positivo aqui, ó. Então, agora a gente vai funcionar o carro e ver como é que está se comportando esse sinal elétrico aí e explicar para vocês o objetivo desse teste aí. Beleza? Bom, pessoal, aqui a gente já consegue visualizar o que está acontecendo aí nesse sinal de primário aí. Bom, vamos atualizar os dados aqui e vamos entender um pouquinho sobre o sinal de tensão de alimentação que está acontecendo aqui nesse fio aqui, que é o fio amarelo, né? Fio amarelo, canal amarelo aqui, ó. Eu tenho uma tensão de referência aqui, ó, em cima desse fio de 14 volts, tá vendo? O valor ao vivo aqui, 14 volts. Se a gente olhar aqui, de 14 volts, ele vai cair na tensão, chega aqui, ele para e sobe a tensão. Ele aumenta a tensão aqui, depois ele desce de novo e mantém 14 volts. O que representa esse sinal, essa queda de tensão em cima desse sinal aqui, ó? A queda de tensão, o valor mínimo ali é 9 volts, tá vendo? Então, quando a bobina vai ligar, ele tem uma queda de tensão que ele baixa até 9 volts aqui, esse pino de alimentação. Quando desliga o primário, a tensão aqui em cima, ele chega até, né, a tensão em cima dessa alimentação, ela chega por volta de 19 volts, que na verdade essa tensão aqui é um pico reverso à queda de tensão. Então, a queda de tensão em cima dessa bobina está sendo 9 volts. Agora, se a gente olhar aqui no gráfico do canal 2, você tem aqui na linha vertical, saindo do zero a corrente. Quando chega nesse ponto aqui, ó, ele tem aqui um aumento de corrente, ele vai subindo a corrente, subindo a corrente, subindo a corrente, até quando ele chega essa corrente aqui, ó. Se a gente olhar aqui, essa corrente máxima, ela está chegando aqui, ó, em 11,8 amperes. Chega ao pico de 11,8 amperes e depois ela cai de novo. O momento que ela cai é onde que a bobina desliga, na onde aumenta a tensão em cima desse cabo aqui, ó, tá vendo? Que é onde há o positivo. Quando ele aumenta a corrente aqui, é porque desligou a bobina, e aí cai a corrente. Então, se a gente olhar aqui, ó, aqui a gente consegue avaliar, sim, um tempo de acionamento dessa bobina. Se a gente olhar aqui, entre esse final e o início aqui, é que eu estou na mão contrária aqui, aonde começa a corrente e aonde termina a corrente, ó, esse tempo aqui, ó, que ele leva para sair daqui, chegar até aqui e desligar, ele leva aqui 4,65 milissegundos. É o tempo que essa queda de tensão e esse aumento de corrente acontece em cima do primário. Então, o que nós temos que fazer sempre quando a gente vai analisar um secundário de um carro? Avaliar primeiro a condição do primário. Porque se eu tiver um problema de ignição, esse problema de ignição pode estar vindo do primário. Então, esse é uma análise que você faz, uma análise mais criterioso em cima do primário da ignição. Então, a gente fez isso aqui só em cima da alimentação da bobina. Agora, nós vamos pegar aqui o acionamento da bobina. Então, esse canal amarelo aqui, onde eu estou capturando o sinal da tensão, eu vou colocar o sinal de acionamento que o módulo manda. Da onde vem esse sinal de acionamento? Esse é um exemplo da bobina 4, tá? Então, é o seguinte, ó, na bobina 4, se você olhar aqui, ó, sai do pino 29 da unidade de comando, fio branco, e ele vem aqui e vai para o pino 1, tá vendo? Então esse acionamento a gente vai descobrir como que ele é agora. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar daqui, onde ele está, ó, do fio amarelo, tirei do fio amarelo, vou manter a corrente onde está aqui mesmo, no negativo, e vou ligar aqui, ó, onde é o acionamento dessa bobina. E vamos ver como que é o acionamento dessa bobina de ignição. Ó, instrumentei aqui
e vamos liberar o sinal. Agora, provavelmente a gente vai ter que fazer um ajuste aqui no canal 1, tá? Então, eu vou liberar o sinal novamente, e aqui a gente já começa a enxergar um outro sinal aqui embaixo, ó. Então, ó, olha que legal, ó. Então, pela alimentação e pelo negativo, eu consigo ver o tempo de carga dessa bobina. Então, a gente vai agora desligar a barra gráfica e a gente vai começar a mostrar para vocês o que representa esse sinal elétrico aqui, ó. Esse sinalzinho que está aparecendo aqui. Agora, eu vou vir aqui e vou diminuir a tensão para ampliar o sinal, ó. 10 volts. Ó que legal, ó. Agora, a gente vai mostrar para vocês o que representa esse canal amarelo aqui, ó. Ó, capturei o sinal. Vou desligar aqui. Então, por que você tem que avaliar a alimentação da bobina? Porque nesse caso aqui, ó, se você olhar aqui, o acionamento dessa bobina, ele acontece pelo módulo a nível 5 volts. Então, ó, o módulo vai lá, chaveia o driver liga a bobina, ligou a bobina, mantém ligado o primário, desligou a bobina, o que vai acontecer depois do primário é o secundário. Então, o acionamento dessa bobina feito pela unidade de controle, deixa eu só atualizar os dados aqui novamente e capturar mais uma vez para vocês aí, ó. O que acontece aqui é o seguinte, esse nível... Opa, perdi um pouquinho o trigger aqui, vamos capturar de novo. Aí, ó. O que aconteceu aqui agora foi um acionamento a nível de 4,82 volts. Então, o módulo tem um acionamento que o estágio de potência dessa bobina, ela não está dentro do módulo, ela está dentro da bobina. Então, o acionamento de comando é um acionamento por nível 5 volts. Então, está aí o análise do primário da bobina de ignição, né? Desde a tensão, corrente, e agora a gente, para mostrar para vocês que eu consigo validar lá, ó, o tempo de acionamento pela queda de tensão e pela corrente é o mesmo aqui, porque o momento que cai a tensão é o momento que a bobina carrega, 4,65 milissegundos, né? Então é isso aí. Pessoal, por que existe esse capacitor aí que eles colocam na linha? Porque em cima desse sinal elétrico, em cima daquele positivo e negativo, a gente tem um ruído elétrico que acontece. Vocês perceberam que lá tinha um ruído a nível de 19 volts? Aqui a gente tem um ruído chegando a menos 3,99 volts aqui, ó. Então, por ser campo magnético, por ser um acionamento que exige corrente alta, é formado, às vezes, ruído elétrico que pode atrapalhar isso no funcionamento do motor do carro. Então, por isso que eles colocam esse capacitor aí na linha. Então, se o capacitor fechar curto, eu tenho um problema de primário que vai ter um problema de secundário, nesse caso desse carro, que trabalha com um capacitor para filtrar o primário da bobina de ignição. Então, esse foi um teste que eu fiz para vocês, usando essa técnica de usar cabo de entrada até 400 volts, garra amperimétrica que está lá, e o osciloscópio em módulo gráfico para a gente poder entender essa imagem que apareceu aqui e interpretar ela. Agora a gente vai fazer um teste, pessoal, de secundário, e a gente vai usar essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta é muito interessante. Vai estar aqui embaixo para vocês o código dessa ferramenta, como a gente vai colocar o código da garra amperimétrica também. Essa ferramenta, eu consigo, através dela, pegar vários sinais de controle da ignição. Eu posso ter 3, 4 disparos, que ela vai capturar de 3 a 4 disparos de bobina diferente dentro dessa régua. E também ela tem uma facilidade para mim poder pegar a bobina que está embaixo desse coletor. Por exemplo, eu posso enfiar essa régua por baixo ali e capturar o sinal. Por exemplo, assim, eu estou vendo aqui a bobina 3 e 4. A 1 e 2 eu não enxergo, ela está embaixo do coletor. Então a gente vai usar essa régua para pegar o sinal para vocês de acionamento do secundário. Beleza? Bom, pessoal, para a captura do secundário dessa bobina, a gente vai fazer por campo magnético. Então eu vou usar essa ferramenta aqui, que é uma régua, ela é bem articulada, ó, ela tem um bom movimento, para você poder inserir essa régua e capturar as bobinas que estão lá embaixo. Só que é o seguinte, pessoal, essa régua, como aquela bandeirinha que é vendida para o equipamento, que é um acessório original, ela tem dois lados da face de captura. Se você tem o side A, que é o incremento do sinal, está escrito sempre aqui, ó, incremento do sinal, side A aqui, ó, side A aqui, ó, incremento do sinal, e aqui do outro lado você tem aqui
side B, né? Que é redução do sinal. Então, para essa bobina aqui, nós vamos ver qual a melhor forma de captura. Isso vai depender, não é da ferramenta, vai depender do campo magnético da bobina. Tem bobina que propaga um campo magnético melhor e outra pior, né, com menor intensidade. Então, por isso que você tem essa disponibilidade. Quando você não consegue capturar pelo campo magnético usando essa ferramenta, ou então a outra bandeirinha, que é uma bandeirinha única, que é para fazer bobina a bobina, então você tem que deslocar a bobina de ignição e colocar um cabo ferramenta e pegar esse secundário usando uma pinça de captura por cabo de vela, tá? Então a gente vai fazer esse primeiro teste aqui usando essa ferramenta aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tentar enquadrar o sinal lá, ó. Então eu vou encostar em cima da bobina do cilindro 4 como incremento do sinal, ó. Coloquei lá em cima, olha como que eu coloquei a régua lá, ó. A régua está encostada em cima da bobina, ó, tá? E aí a gente vê a imagem aí do secundário. Olha lá, a imagem do secundário está aparecendo em cima do sinal de acionamento do primário, porque eu estou capturando esse sinal de primário mesmo. Então aqui, ó, você tem o primário acontecendo aqui, que é o tempo de carregamento da bobina, né? E aqui você tem o disparo da ignição dessa bobina. Então vamos tirar agora um pouquinho a imagem do canal 1 para não atrapalhar a nossa visualização. Então aí você tem aí a imagem, né, do secundário dessa bobina. Pelo campo magnético que a gente está capturando aqui agora, a gente tem uma definição que ela está funcionando. Eu só não sei se a centelha está saindo na vela, mas nesse caso aqui ela está, que o carro não está falhando. Mas eu consigo entender que a bobina está sendo acionada, tá? Então esse é o objetivo desse teste, para a gente capturar essa imagem. Opa, perdi um pouquinho de sinal aqui. Aí, ó, para a gente capturar esse sinal elétrico aqui, ó, e poder entender o que acontece, né, em cima dessa bobina. A gente fez aqui, então, em cima da bobina do cilindro 4, o máximo da tensão dela por campo foi 5 kV. Aí, ó. A gente está com uma definição aqui de 10 kV e 20 milissegundos. O pico habilitado, né? Tá aqui, ó. A captura está sendo feita pelo segundo canal. Tá aqui, ó. Como sonda de ignição. Tá aqui o acessório, ó, sonda de ignição. Isso é importante você também entender, tá? Então, sonda de ignição, pico de captura, feito pelo canal 2. Então a gente fez aí uma captura do cilindro 4, ó. Agora a gente vai para o cilindro 3, é um cilindro que tem um pouco mais de dificuldade para capturar aqui, ó. Por quê, pessoal? Porque na verdade o acesso é mais difícil, ó. Vamos tentar capturar aqui, ó. Não ficou bem colocado por causa da tampa do óleo, qualquer coisa a gente tira a tampa do óleo ali, ó. Vamos liberar para a gente capturar esse sinal do cilindro 3 aqui, ó. Vou tentar inserir ela por trás aqui. Tudo dificulta, né? A gente tem uma dificuldade pela disposição da peça do carro aqui. Vocês vão ver aqui, ó, do cilindro 3. Só ajustar aqui o equipamento para a gente capturar. Deixa eu tirar a tampa do óleo aqui, que acho que vai ficar melhor. A tampa do óleo está atrapalhando um pouquinho aqui. Aí, ó. Agora sim, ó. Ó, sem a tampa do óleo, consegui pegar o sinal bem legal, ó. Vamos atualizar os dados e ver o valor aí, ó. Aí, ó. Sinal do terceiro cilindro foi 6.1, né, kV. Então, legal, tá acontecendo também o acionamento do terceiro cilindro, né? Deixa eu só agora pegar do segundo cilindro, que tá lá embaixo. O segundo cilindro tá lá embaixo do coletor mesmo. Então a gente vai inserir lá a nossa régua, lá embaixo. Olha lá, ó. Eu inseri lá, agora a gente vai capturar o sinal elétrico aqui, ó. Vamos tentar ajustar a melhor forma aqui para capturar. Deixa eu colocar uma lâmpada ali e fica melhor a visualização. Bom, pessoal, a gente está aí em cima agora do segundo cilindro e vamos ver aí o nível de tensão que está acontecendo aí. Vamos atualizar os dados aí. Olha lá, ó, acionamento do segundo cilindro. Então, stop aqui, ó. Está na média aí de 5.6, 5.7 kV. Tempo de carga, tempo de queima dessa bobina do segundo cilindro, então. Agora vamos para mais difícil que tem aqui, ó.
Pessoal, a bobina do primeiro cilindro, olha onde ela fica lá, ó. Fica lá embaixo, ó. Dá para ver só, na verdade não dá para ver nada, né? Ela fica bem na região, eu vou inserir lá, ó. Vou inserir a ferramenta, vocês vão perceber que a ferramenta aqui, ó, eu tive que fazer uma manobra para enfiar lá embaixo, ó. Por quê, pessoal? Porque o acesso é muito difícil, ó. Então, por ela ser uma ferramenta bem articulada, a gente consegue aqui pegar um sinal de melhor captura por conta da articulação da ferramenta. Aí, ó, consegui agora pegar o sinal da bobina 1, tá aí, ó, acontecendo na tela. Deixa eu fazer um ajuste aqui do trigger. Tá aí, ó, o sinal da bobina, então, do primeiro cilindro, né, que a gente capturou usando a ferramenta. Bom, pessoal, também, ó, eu tenho uma tensão aqui, né, por campo de 6.6. Então, todas elas estão com a mesma tensão de campo capturando aí pela ferramenta. Olha aí como que fica a ferramenta, ó, ela é bem articulada, ó. Tá vendo? Eu consegui capturar lá embaixo. Agora, vocês vão ver que a gente vai fazer agora para vocês, né, um outro vídeo mostrando ela capturando 3 sinais ao mesmo tempo, 3 bobinas pela mesma ferramenta. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, esse teste que eu fiz aqui, que é o teste de acionamento de primário, com estágio de potência, né, incorporado dentro da bobina, queda de tensão, negativo, corrente, acionamento. Depois a gente veio com essa ferramenta aqui e pegou o sinal, então, do secundário por cima, né, por baixo do coletor, mas por cima da bobina. Então tá aí, pessoal. Essa é um teste que a gente fez para vocês. Espero poder ter ajudado vocês com esse conteúdo. Sempre é válido, né, você aprimorar os seus conhecimentos e compartilhar também, né, com seus colegas aí sobre os testes que você faz no dia a dia da sua oficina, como a gente fez aqui. Pessoal, não deixe de nos acompanhar aqui nas redes sociais, né? Aqui embaixo vai estar os meus contatos em redes sociais, que a gente posta vídeo lá no Instagram, no Facebook, com maior frequência em relação ao YouTube. Porque no YouTube, pessoal, a gente faz um vídeo mais longo. Lá a gente faz vídeos mais curtos. Beleza? Então tá aí. Mais uma dica para vocês. Espero poder ter ajudado vocês. E até a próxima.